Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Boa noite, Silvano. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia, lá de Carmo do Rio Claro, né? Porque nós temos mais. Maê Aparecida, seja bem-vinda. Ricardinho, boa noite, seja bem-vindo. Um abraço para a Lúcia. Leda, boa noite. Adriana Alvarenga, seja bem-vinda. Michele, nossa companheira de Cássia, muito bem-vinda. Boa noite para vocês também. Claudionor, nosso companheiro de Guaxupé, seja muito bem-vindo. Cido, nosso companheiro aqui do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, seja bem-vindo, Cido. Boa noite. Alex, boa noite, Alex, seja muito bem-vindo também. Rosângela, boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. E aqueles também que não estão aparecendo aqui para mim, que já estão aí nos acompanhando, sejam bem-vindos. Luzia, boa noite, seja bem-vinda também. Eveline, nossa companheira lá de São Paulo, que assiste junto com a Roberta, seja bem-vinda. Joana, nossa companheira também do Bezerra, boa noite, muito bem-vindos todos. Bem, gente, eu vou, antes de fazer a nossa prece, boa noite, Roberta, enquanto o pessoal vai chegando, eu gostaria de fazer um convite aqui, principalmente para aqueles que são aqui de São Sebastião do Paraíso e mais próximos, que nós estamos fazendo um convite para as pessoas aderirem ao banco, ao Clube do Livro da Banca Espírita Mensageiros, que mantém esse nome ali na Praça da Matriz, mas que agora está sob a supervisão da Aliança Municipal Espírita. E eu gostaria de fazer o convite para vocês daqui de Paraíso e região para se filiar ao Clube do Livro, e onde com o valor de R$ 29,90 por mês vocês adquirem um livro. E são livros, lançamentos que as editoras encaminham, lançamentos estes que numa livraria vai sair mais ou menos em torno de uns R$50, o livro sai por R$ 29,90. E filiando ao Clube do Livro, a parte dessa verba é revertida para a AME e, em contrapartida, revertida para o Movimento Espírita de São Sebastião do Paraíso, para o auxílio das casas. Então, aqueles que tiverem essa oportunidade e quiserem, só procurar a banca lá na Praça da Fonte, procure lá o Anderson e ele vai explicar para vocês como que funciona. Vou dar uma boa noite aqui a Ivone também, lá de Americana, que está participando conosco, Ana Cristina, a Zezé Bueno, nossa companheira lá de Poços de Caldas, que sempre está aqui também nos brindando com as suas palestras. É sempre bom te ouvir também, Zezé, e eu acompanho sempre que posso o Evangelho lá. Inclusive o nosso comandante fez esses dias, eu não consegui acompanhar ao vivo, mas depois nós estivemos assistindo, ouvindo, e foi muito interessante. Bom, gente, vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano e os seus compartilhamentos, fazendo a nossa prece, pedindo mais uma vez a espiritualidade, a bênção e a proteção para cada um de nós que estamos aqui acompanhando e sintonizados. E sentir e captar essa proteção é exatamente tentar visualizar esses espíritos amigos nos cobrindo com uma energia protetora. É como se nós estivéssemos nesses instantes envoltos numa bolha protetora, para que, em especial nesses instantes, nenhum tipo de influência externa atrapalhe o nosso momento de concentração, de assimilação de informações.
Pedir a bênção e a proteção é estar com os nossos pensamentos e o nosso desejo voltado a este fim que cada um de nós buscamos nesses momentos. E de uma forma geral, o que buscamos principalmente é o conhecimento dessas informações codificadas por Kardec e trazidas pelos Espíritos, que melhor nos auxiliarão a compreendermos tudo o que acontece à nossa volta. Em especial, hoje, estudando o Livro dos Médiuns, todos somos dotados de uma sensibilidade, todos percebemos de uma forma ou de outra o mundo espiritual à nossa volta e muitas das vezes não sabemos lidar com este desconhecido. E aprofundando e encontrando na própria doutrina todas as teorias que vão explicar o funcionamento dessas energias distintas que nos atingem, facilitará a aquisição da paz e da tranquilidade para seguirmos adiante rumo à nossa felicidade e à perfeição. É isso mesmo. É exatamente isso que nós buscamos, que nós procuramos quando nos propomos a estudar Kardec e, sobretudo, determinados livros como este, o Livro dos Médiuns. Nós estamos, exatamente buscando entender um pouquinho do que acontece conosco e com a nossa vida. E, sobretudo, nós estamos aqui estudando a segunda parte do Livro dos Médiuns, o capítulo 4, onde Kardec vai elaborar uma teoria das manifestações físicas. Bem, nós podemos e precisamos, sobretudo nesse instante, identificar, e a gente vai perceber no decorrer da doutrina espírita desse nosso estudo e sobretudo do próprio Livro dos Médiuns, que Kardec dividiu as manifestações mediúnicas em dois grandes grupos, o que ele chamou de manifestações de efeitos físicos e as manifestações de efeitos intelectuais ou manifestações inteligentes. Eu sei que muitos de vocês tiveram oportunidade de fazer cursos mediúnicos em casas espíritas e vários de vocês aqui têm um contato muito próximo com São Paulo. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, principalmente na década de 60, 70, teve lá um comandante, Edgar Armon, que estruturou de uma forma fantástica esse estudo da mediunidade. E a gente vai perceber, ou vocês já devem ter contato com outros tipos de classificação dessas faculdades mediúnicas, sobretudo separando essas faculdades de efeitos intelectuais ou inteligentes em dois grandes grupos, que são as manifestações de incorporação, entre aspas, e as manifestações de lucidez. Mas, nos atendo exatamente aqui ao que consta no Livro dos Médiuns, nós vamos ficar mais nesses dois grandes grupos, os efeitos físicos e esses efeitos chamados de intelectuais, onde Kardec coloca os de lucidez. É claro que as faculdades mediúnicas lúcidas, elas têm uma particularidade. No decorrer do curso, se tiver possibilidade e a gente conseguir, nós vamos encaixar essas particularidades, podem ter certeza. Até mesmo porque Kardec chega a citar algumas delas. Mas, só para vocês saberem que hoje, e acompanhando este livro, e mais essas inovações, vocês vão se deparar com essas classificações. Bom, no que diz respeito à faculdade de efeitos físicos, é exatamente o que nós estamos estudando agora, neste momento, onde Kardec vai elaborar uma teoria. Kardec já tinha uma teoria sobre essas manifestações, mas ele queria ouvir os espíritos. E depois, quando ele passa a ouvir os espíritos, ele percebe que aquela teoria que ele tinha formado não conseguia explicar todos os fenômenos. Daí, como nós vimos e identificamos no nosso estudo passado, ele elaborou uma série de questões, ao todo são 25, e que ele trouxe nesse capítulo, questões estas que foram respondidas pelo Espírito de São Luís e que o ajudou a elaborar esta teoria das manifestações físicas.
A gente já falou boa parte e ficou um restinho para conversarmos, mas nós vamos tentar justamente sintetizar aquilo que nós identificamos até agora sobre essa teoria montada pelos espíritos. A gente vai perceber o início dessas questões. Kardec faz perguntas mais gerais, mas sobretudo a partir da questão número 8, ele entra no fenômeno propriamente dito. E nessa oportunidade, nós podemos acompanhar, sobretudo quando ele vai lançar os elementos essenciais para o estabelecimento desta comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados. Sobretudo, a gente já pode concluir que a base dessa fenomenologia está justamente no perispírito, que a gente já vai recordar daqui a pouco. Mas ela não está exclusivamente no perispírito para que ocorra um fenômeno mediúnico da forma como nós estamos vendo, como nós estamos estudando e como Kardec pôde observar naquela oportunidade. Nós necessitamos de pelo menos 3 elementos que nós poderíamos chamar de básicos. Nós vamos precisar de um espírito, nós vamos precisar de um médium, e este médium tem que ser dotado de determinadas características, porque se ele não for dotado de determinadas características, ele não vai conseguir auxiliar, como nós veremos. E a gente também necessita de um terceiro elemento, que é justamente o fluido cósmico universal. Então, Kardec perguntando a São Luís vai lhe respondendo e ele monta essa teoria. E como é que é essa teoria, ou como que funciona essa teoria ou processo de comunicação? Nós temos o espírito desencarnado que, utilizando de certa energia, vamos chamar assim, ou fluidos, talvez fica bem melhor, utilizando fluidos do médium, ele vai controlar esses fluidos, associa ao fluido cósmico universal e ele anima. A palavra é exatamente essa utilizada por Kardec e São Luís. Ele anima esses objetos que que representarão ou que farão esses fenômenos que nós estamos aqui identificando. Por exemplo, da mesa. O espírito pega o fluido do próprio médium, ele com a sua inteligência, por isso que a mesa responde àquilo que ele determina, e ele anima, pega o fluido cósmico universal, e é como se a mesa fosse uma extensão. A mesa ganha vida, mas ganha uma vida, como diz Kardec, momentânea e respeitando a vontade do espírito. É o espírito que comanda e controla. Então, muitos de nós, e o próprio Kardec pensava isso, que os espíritos utilizando dos fluidos, ele construía uma mão fluídica, e essa mão fluídica, por exemplo, levantava a mesa, ou batia. Não. Penetrava, assim como os espíritos. Todos vocês já devem ter assistido algum filme que tem fantasma, a gente vê, os fantasmas não ultrapassam os corpos físicos, parede ou qualquer coisa. Pois é. É como se ele ultrapassasse, os seus fluidos ultrapassam, eles dão esta vida à mesa e a partir daí faz-se as comunicações. Assim como qualquer outro tipo de manifestação física. Aproveitando, já também antecipando um pouco, como as manifestações físicas de aparições ou materializações. Essas, da mesma forma, o espírito vai justamente utilizar-se de uma energia do médium, mais especificamente aquilo que eles chamam de ectoplasma, tá? Esse ectoplasma, ele é, vamos assim dizer, uma substância realmente que é tirada do médium, e essa substância que é retirada sob o controle do espírito, ela vai formar aquilo que ele pretende formar. Por exemplo, se for o seu corpo, é como se ele revestisse desse ectoplasma todo o corpo, e aí este corpo aparece para as pessoas. Então, isso é que nós chamamos de manifestação física. Então nós vamos precisar sempre destes 3 elementos, não se esqueçam, do fluido cósmico universal, que está
por toda parte, disseminado por toda parte. Nós vamos precisar do médium e, controlando tudo, nós temos os espíritos, que são os seres desencarnados. Caso contrário, gente, a gente não pode falar em mediunidade. Por exemplo, Kardec vai fazer uma pergunta, ela está aqui na questão 20, sobre as pessoas elétricas, ou algumas pessoas que possuem uma energia diferente. A gente pode também falar a mesma coisa do magnetismo. E Kardec faz a comparação com os sonâmbulos. Então, ele vai explicar que, olha, se a própria pessoa produz o fenômeno, ele não é médium. Ele não está sendo intermediário. E se ele não está sendo intermediário, não tem um espírito por trás dele para estabelecer um processo de comunicação. Então, tem pessoas que possuem uma energia? Tem pessoas que são, Kardec chamou de elétricas, mas a gente pode falar aqui de um magnetismo diferente. Tem pessoas que vão, por exemplo, ministrar um passe, ele ministra um passe puramente magnético, é as energias dele que ele está doando, não tem trabalho dos espíritos. Então, isso acontece. Agora, se tiver um espírito por trás manipulando esses fluidos, aí sim ele está servindo de intermediário. Se não tiver um espírito, ele não é intermediário, não estou falando e não posso falar em mediunidade. Ok? Então, sempre estes três elementos serão de extrema necessidade para estabelecermos um fenômeno mediúnico. E aí, sim, onde Kardec vai e começa a explorar mais a questão do médium, porque o objetivo é estudar o médium. Se o objetivo é estudar o médium, Kardec, continuando nas suas perguntas, São Luís vai responder, olha, há uma necessidade de uma combinação perfeita entre o médium e, sobretudo, o espírito que vai controlar aqueles fluidos. Por isso que a gente fala muito, gente, a questão da necessidade de uma afinidade fluídica. Eu chamo muito atenção para determinados médiuns e trabalhos em casas espíritas, que às vezes o médium acha que ele chega lá no centro, ele chegou, baixou um espírito, o espírito utilizou-se ali dos seus órgãos da fala, mantém o contato mental com ele e dali sai uma comunicação mediúnica. Não é bem assim não, porque se não existir uma afinidade fluídica, não vai sair uma comunicação mediúnica. A gente vai mais para frente ampliar esses conceitos, sobretudo para explicar aquilo que muitos chamam de animismo que acontece dentro das casas espíritas. Mas primeiro a gente vai passar aqui por esta teoria elaborada por Kardec. Então, ele deixa claro que há necessidade de ter uma combinação, de ter uma sintonia entre o médium e o espírito. Tá? Então pensem sempre nisso. Essa necessidade existe para quê? Para que o fenômeno ocorra dentro daquelas características que os próprios espíritos desejam. Não vamos também nos esquecer que, como nós falamos no nosso último encontro, essas manifestações físicas, elas são muito mais com espíritos mais materializados. Justamente por quê? Porque este processo de controle da energia e do fluido do médium, com do fluido cósmico universal e do próprio espírito, por exemplo, com uma mesa, os espíritos têm que ser mais materializados. Por quê? Porque os espíritos superiores mais avançados, eles têm um avanço moral. E esse contato com a matéria vai diminuindo. O seu próprio perispírito não vai possuindo aquelas energias e fluidos para este processo de comunicação. Ainda que utilizando-se de médiuns que possuem essa energia, o espírito também necessita entrar neste trabalho. Então, dificilmente vocês vão ver um espírito superior e mais evoluído trabalhar nesses processos de manifestação física. Sobretudo nessas manifestações físicas nós estamos falando mesas girantes, pancadas, ok? Bom, vamos ficar por aí. Depois, mais adiante, a gente aprofunda. Por quê? Porque essas manifestações físicas existem mais classificações e possibilidades. Então, essa combinação é necessária.
Mas sobre o médium propriamente dito, já que nós vimos o espírito, e aí o espírito, quanto mais inferiorizado ou mais materializado, maior talvez e mais impressionante será o fenômeno, tá? Então essas casas mal assombradas, vocês podem ter certeza, a maioria são espíritos realmente mais ligados à matéria. Isso está relacionado, como diz Kardec, ao próprio perispírito. Sim, porque o perispírito, ele vai determinar o grau de evolução do espírito. Por quê? Por conta da densidade dele. Lembra que a gente comentou sobre as partículas do fluido cósmico universal que nós vamos atrair para a formação do nosso próprio perispírito? Ainda citei aqui, aqueles que são mais experientes, lembra daquele desenho do homem de pedra, que ele batia as mãos assim, os anéis, as pedras vinham e formava aquele corpo de pedra. É mais ou menos assim. Nós vamos atrair do fluido cósmico universal as partículas mais necessárias ou mais vinculadas à nossa própria evolução. Por isso, nós temos grandes espíritos mais avançados e evoluídos, eles têm um corpo muito frágil. O corpo físico é frágil por quê? Por conta do perispírito. Nós falamos, Jesus não tinha condições de viver muito tempo entre os encarnados, justamente por conta dessa densidade do seu próprio perispírito. Com certeza tinha dificuldades, foi um sacrifício, podemos assim dizer. Mas o amor estava acima de tudo e o amor, com certeza, ele supera todos os obstáculos que existem. Então, o perispírito tem essa questão da própria densidade, ele está ligado ao mundo em que habitamos, a gente vai ver isso mais adiante também, tá? Então, ele é de acordo com as energias dos próprios co-criadores em plano maior, vamos assim dizer, ou dos espíritos engenheiros celestes que trabalharam na formação desse planeta, e quanto mais inferiorizado ou mais materializado, mais denso ele é e mais propenso a esse tipo de fenômeno, tá? E a gente ainda citou aquela questão que Kardec fala na Revista Espírita de abril de 1862 e de agosto de 64, com relação aos aborígenes e aos próprios negros africanos, no que diz respeito à sua energia, inclusive energia vital, que também nós vamos estudar mais à frente. Nós estamos aqui justamente trabalhando em cima dessa teoria montada por Allan Kardec. Enfim, o médium também vai influenciar em todo este processo de comunicação pelas suas próprias características e pelo seu organismo, pela sua missão. Por quê? Gente, quando nós encarnamos com aquilo que nós chamamos de fluido vital. O fluido vital nada mais é do que, vamos assim dizer, uma quantidade de energia que nós necessitaríamos para manter o nosso perispírito junto ao corpo ou encarnado durante determinado tempo. Então a gente já vem com essa quantidade de fluido vital necessária. E também a gente, além desse fluido vital, a nossa ligação do perispírito com a própria matéria também está relacionada com as nossas tarefas e as nossas missões. Por isso que vocês vão ver muitas pessoas dizerem da mediunidade como uma predisposição orgânica. Por quê? Porque essa predisposição orgânica nada mais é do que naqueles órgãos mais necessários para as comunicações mediúnicas, o laço que liga o espírito à própria matéria, ele vai estar mais frouxo. E aí é mais, vamos assim dizer, fácil esse processo de comunicação. Vocês querem um exemplo? Pegue uma pessoa que está doente, que está acamada, ou que está em estado febril, ou que está quase no fim da sua vida física. De repente vocês vão ver, ela começa a ver outras pessoas que já desencarnaram. Aí alguns falam, poxa, fulano já está delirando. Não, não é que ele está delirando. É justamente por conta do seu estado de debilidade ou a ligação do perispírito com o corpo físico, estando mais frouxo, ele percebe mais o mundo espiritual à sua volta.
E com a mediunidade é a mesma coisa. O médium, ele vem, ele reencarna, e se tem a missão de utilizar-se, por exemplo, os órgãos da fala, nesses órgãos nós vamos ter um afrouxamento. Não significa que não existe uma ligação, mas um afrouxamento dessa ligação. E aí vai facilitar a utilização dos órgãos da fala. A psicografia é a mesma coisa, que o espírito vai ter como controlar de uma forma melhor o braço. E isso tudo através da própria mente. Por quê? Porque a ligação ali é mais sutil. Ok? Então tudo isso a gente pode ver e perceber e extrair dessa programação reencarnatória. E, como nós falamos, o perispírito é um dos pontos básicos e fundamentais para esse processo de comunicação e, sobretudo, a sua ligação com o corpo físico do médium. Tá? Podem perceber as pessoas, por exemplo, Chico Xavier tinha uma sensibilidade fora do comum. Mas por que Chico Xavier tinha essa sensibilidade? É uma questão até missionária. E a sua saúde não era uma saúde de ferro. Ele tinha muitas fragilidades, mas isso aqui era o que permitia, ou que facilitava esse contato com o mundo espiritual à sua volta. Tá? Repito, uma questão que precisa inclusive ser estudada, como foi até estudado por cientistas da NASA, o Chico, porque era algo que realmente era fora do comum. Mas no vulgar, no dia a dia, vocês estarão sempre em contatos com isso. Por quê? Essa teoria que Kardec foi elaborando através da resposta de São Luís a todos esses questionamentos. E nós citamos o caso do próprio pianista, que infelizmente tem espíritos que, aí a gente vai entrar no outro ponto, que essas manifestações, elas podem ser tanto espontâneas ou não. O médium pode querer participar ativamente ou não. Em especial dessas manifestações de efeitos físicos. A gente vai perceber que quando o médium quer participar, e São Luís fala, a sua vontade, ela vai trazer mais força ao próprio fenômeno. Mas aí não podemos esquecer, o que eu preciso para um fenômeno mediúnico? Eu preciso do espírito, eu preciso do médium e do fluido cósmico universal. Mesmo que o médium queira, se não tiver espírito, vocês acham que vai ter manifestação mediúnica? Não. Por isso que naquela época de Kardec, aparecia muitos charlatães. Eram pessoas que às vezes eles tinham uma faculdade, mas em determinados momentos o espírito não estava. Aí é claro, o fenômeno não seria produzido. Por quê? Porque eu preciso do espírito. São os espíritos quem controlam o fenômeno. Por isso que a gente está falando de mediunidade. Você é médium, você é apenas um intermediário. E é por isso que Chico falava que o telefone tocava de lá para cá, não é daqui para lá. Não adianta você querer evocar. Se o espírito não vier, não vai ter comunicação. Tá? Então, esses fenômenos podem ser espontâneos ou não. E, sobretudo, São Luís ainda vai citar de espíritos que também podem, até sem um conhecimento pleno do fenômeno, se manifestar. Aí onde ele fala que alguns espíritos, por exemplo, que vão tocar um piano. E aí Kardec pergunta e ele vai responder, vão lá tocar piano, parece que eles estão com os dedos em cima das teclas do piano. E aí São Luís fala, não é que eles estão, é que de tão materializados que esses espíritos são, eles acham que precisam disso para poder realizar o fenômeno, ou para tocar, mas não é, é a própria energia e os fluidos que adentram ao instrumento, ao piano, e ele começa a obedecer e a respeitar tudo isso. Tá? Então, vejam como que é este processo de manifestação mediúnica. O Amauri até pergunta aqui, como a gente pode perder o medo de morrer? Gente, a questão do medo aí já é algo muito mais emocional.
Emocional em que sentido? Justamente no sentido de que você tem o medo. O seu medo provém de onde? Tá? Ele até colocou o contato aqui, depois eu entro em contato contigo, Mauri. Aí a gente conversa mais detalhadamente sobre isso. Mas aí está relacionado muito mais com as emoções. Então, essa questão perispiritual que nós estamos falando e tratando, sobretudo aqui, quando Kardec vai montando essa teoria, é que vai justamente explicando um pouco para nós, para a gente perder este medo, utilizando o gancho do Mauri, perder este medo dos espíritos. Por quê? Porque os espíritos não vão simplesmente tomar o nosso lugar. O que o espírito pode fazer contigo? O que nós acabamos de dizer? São manifestações físicas. Eles utilizam desses fluidos e através desses fluidos, o que vai acontecer? Eles vão animar objetos inanimados. Então não tem como o espírito controlar o seu próprio corpo. É você quem controla. Ah, mas se você deixar ser controlado, aí é diferente. É uma outra questão. E aí, de novo, nós vamos cair aonde? Nas próprias emoções, tá? Então, a gente com o conhecimento nós vamos ampliando esta nossa capacidade de, entendendo, dominar as coisas que nos acontecem. Nós vamos compreendendo como é o mecanismo e a gente vai tendo um controle sobre nós mesmos. Então, olha como que foi interessante essa doutrina espírita. Inclusive, no finalzinho deste capítulo, Kardec vai citar um tal de Senhor Home. Era uma pessoa inglesa que depois teve que mudar para os Estados Unidos. Mudou para os Estados Unidos, mas tinha sérios problemas de saúde. Depois recomendaram ele voltar para a Europa e, sobretudo, para a França. E ali ele esteve, na França e em Roma. O Sr. Home, ele tinha uma capacidade de doação de fluidos para determinadas manifestações físicas, que era algo realmente fantástico, que naquela época revolucionou e todo mundo queria falar e conversar com ele. Para vocês terem uma ideia, ele esteve inclusive em Roma, e lá em Roma ele foi convencido a virar católico. E mesmo depois de ser católico, ele encontrou-se com esses fenômenos lá na França. O próprio Kardec vai escrever sobre ele, e para vocês terem uma ideia, Kardec vai escrever sobre ele na Revista Espírita em muitos artigos. Nós vamos ver na Revista Espírita de 1858, nós vamos ter um artigo em fevereiro, em março e um em abril. Depois nós vamos ter também em 64. Essa de 64 é até interessante, quando ele pega e coloca, ele volta, o Sr. Home volta para Roma, e aí ele é interrogado pelo chefe de polícia, e o chefe de polícia vai questionar ele, depois que você virou católico, você deixou de participar desses fenômenos espíritas? Você deixou de ser espírita? E o Sr. Home fala para ele, olha, muitas coisas que acontecem comigo eu nem sei, o fenômeno é natural. E aí de repente ele está ali conversando com o chefe de polícia, aí vem a mesa começa a se mover na frente do chefe de polícia. E aí eu sei que, concluindo, Kardec traz o artigo lá interessante, o chefe de polícia deu 3 dias para ele poder sair de Roma. Só para vocês verem como é que as coisas naquela época funcionavam, tá? Sobretudo no que diz respeito a essas manifestações físicas e ao próprio surgimento da doutrina espírita. Amaury, assim que terminar, depois eu troco uma ideia contigo, tá? Aí a gente conversa mais sobre isso, pra gente não perder muito o foco aqui do estudo do nosso livro dos médiuns, tá? Fica tranquilo que eu entro em contato contigo e a gente vai conversando e trocando ideias. Bom, gente, então, para nós fecharmos essa questão dessas manifestações físicas deste capítulo, porque depois nós já vamos entrar nas manifestações físicas espontâneas. Então, a gente está falando que ela pode ser espontânea ou não, tanto do lado do espírito quanto do lado do próprio médium. Porque o espírito pode, em determinados momentos, não saber que ele está provocando determinadas coisas. Por isso que a gente ainda comentou naquela nossa questão, no nosso estudo passado, tá?
sempre tem um fenômeno mediúnico. Eu sei que são espíritos mais materializados ou inferiores que se prestam às manifestações físicas. Mas vocês podem ter certeza que a espiritualidade superior está por trás. Por quê? Porque tem um objetivo, uma finalidade nessas comunicações mediúnicas, tá? Sempre tem um objetivo, sempre tem uma finalidade. Na grande maioria das vezes é o despertar. Na época de Kardec era o despertar para a doutrina, para o surgimento de esclarecimentos com relação a este mundo que está à nossa volta. Então, essas manifestações físicas era justamente para chamar a atenção de todo mundo. Como o exemplo do Sr. Home, que fala aqui. Nós vamos ter Alexander Aksakov, estudou o Sr. Home também, para vocês terem uma ideia. O principal guia espiritual dele era a sua mãe. A sua irmã de 11 anos também diz que tinha uma energia fantástica e que realizava fenômenos até mais fantásticos do que ele próprio. Então, as manifestações físicas têm a sua relevância e a sua finalidade. Por isso que hoje em dia nós não vemos muitas manifestações dessa natureza. A humanidade, a sociedade está evoluindo. Assim como a sociedade está evoluindo, nós também, intimamente, precisamos evoluir. E, sobretudo, as faculdades mediúnicas também. Hoje, vocês podem perceber num estudo mais aprofundado, num curso de médios mesmo, vocês vão muito ouvir falar sobre isso. A espiritualidade não deseja, e olha que muita gente pensa o contrário, não deseja médiums inconscientes, como alguns dizem, ou, como Kardec traz no livro dos médios, médios mecânicos. Não. Há necessidade hoje de o fenômeno mediúnico ter uma participação mais efetiva do próprio medianeiro. É exatamente aí que nós somos testados. Por quê? Qual que é o objetivo da mediunidade? É uma ferramenta que vai nos auxiliar a buscar o nosso aperfeiçoamento. Agora, que aperfeiçoamento eu vou buscar se eu não tiver noção do que eu estou fazendo? Se eu não buscar uma alteração nas minhas próprias... Na minha estrutura, de uma forma em geral, se eu não buscar uma evolução do meu pensamento, das minhas próprias obras. Eu estou falando aqui, mediunidade está relacionada com sintonia. Os espíritos que irão se manifestar por mim, através de mim, estão sintonizados e existe uma ligação entre nós. Então a gente precisa entender. Por isso que hoje a espiritualidade prefere médiuns intuitivos para semi-mecânicos. Vocês não vão ver muito mais faculdades mediúnicas mecânicas ou totalmente inconscientes como as pessoas gostavam. Em especial vocês que lidam em casas espíritas, vocês que trabalham com grupos de médiuns. É claro que existe uma dificuldade maior de você convencer a pessoa de que aquilo não é fruto do seu próprio pensamento. Vocês vão ter que enfrentar essa dificuldade. Por quê? Porque as pessoas ainda esperam um tipo de mediunidade mecânica. Ah, não, eu quero que o Espírito fala. Eu quero que o Espírito escreva. Gente, já passou essa época. Isso era no início e com essa finalidade. Então, esses esclarecimentos são interessantes e importantes, sobretudo de como que funciona todo o processo, para facilitar, em especial, cada um de nós identificar os fenômenos que acontecem conosco todos os dias. Estamos em constante contato com os espíritos. Nós vamos verificar lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, da influência que eles exercem na nossa vida. E essa influência não é dessa forma que Kardec elaborou a teoria, que eles pegam e com seus fluidos dominam nós. Não. A gente vai estudar também aqui a obsessão. A obsessão em todas as suas facetas. Vocês vão ver como que funcionam essas influências. Então, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer a nossa sensibilidade. Precisamos conhecer as nossas potencialidades. E aí sim, observando o mundo espiritual à nossa volta, saber qual é a nossa tarefa e o que nós precisamos fazer. Realmente, Patrícia, a autoevangelização, ou como diz Emmanuel, a autoiluminação. Porque nos melhorando ou subindo o nível de vibração, os espíritos também que vão se comunicar conosco estarão num nível mais avançado. De novo, sintonia.
Bem, meus queridos, espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouquinho dessa teoria elaborada por Kardec pela espiritualidade de como funcionam as manifestações físicas. E aí a gente parte no nosso próximo estudo sobre o Livro dos Médiuns, para o capítulo 5. Aí ele já vai falar das manifestações físicas espontâneas e ele vai trazer exemplos específicos, os ruídos, as pancadas, tudo isso, o transporte, e realmente é um tema bem interessante, tá? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Segunda-feira nós estaremos aqui. Aí é o dia de nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato conosco através da página do Facebook da Aliança Municipal Espírita, ou aqueles que têm o meu contato, nós estaremos sempre à disposição. E, Amauri, logo logo a gente conversa e eu vou passando para vocês aquilo que a gente sabe e conhece, e espero poder também auxiliá-lo. Muita paz a todos vocês, muito obrigado pela paciência, pela tolerância, e tenham um excelente final de semana.